Imagine um mundo onde os humanos viviam por milhares de anos, onde reis antigos governavam por dezenas de milhares de anos, e onde seres das estrelas caminhavam entre nós. E se eu te dissesse que tal mundo não é apenas uma fantasia, mas uma história gravada nos registros mais antigos da história humana? Bem-vindo a uma jornada pelo tempo, um mergulho nos mistérios do nosso passado que te deixará questionando tudo o que você achava que sabia sobre as origens da humanidade. Hoje estamos desvendando segredos escondidos em textos antigos, segredos que sugerem que talvez não estejamos tão sozinhos no universo quanto pensamos. Vamos adentrar nas sombras da história e explorar as verdades surpreendentes por trás da lista de reis sumérios e outros registros antigos que falam de longevidades impossíveis e visitantes celestiais. Nossa história começa em Oxford, Inglaterra, no Museu Ashmolean de Arte e Arqueologia, um tesouro de história que abriga centenas de artefatos de civilizações há muito desaparecidas. Entre essas relíquias, há algo verdadeiramente extraordinário, um texto cuneiforme sumério antigo, um documento de argila com 4 lados, datado de pelo menos 2000 anos antes de Cristo. Isso não é apenas um pedaço de argila qualquer, é um registro conhecido como a Lista de Reis Sumérios, frequentemente referido por estudiosos como o WB44. O que torna esse artefato tão incrível é a informação que ele contém. Em um de seus painéis, ele lista 8 reis que governaram sobre 5 cidades antigas no que hoje é o Iraque moderno. Mas aqui está a parte que vai te deixar de queixo caído. Os reinados desses reis estão além de qualquer coisa que possamos imaginar. Um rei teria governado por 43.200 anos. Outro manteve o poder por 28.000 anos. Sim, você ouviu direito, milhares de anos, não décadas ou séculos. Como alguém poderia viver tanto tempo? Parece impossível, não é? Mas esse texto antigo, preservado por milênios, nos força a perguntar: há algo que estamos perdendo sobre nosso passado? Agora, antes que você descarte isso como um mero mito ou exagero, vamos viajar pelo tempo e espaço até outra civilização antiga. Em Uxor, Egito, um documento curioso foi descoberto em uma tumba, conhecido como a Lista de Reis de Turin. Embora tenhamos apenas fragmentos desse registro, o que ele revela é igualmente surpreendente. Ele descreve muitos dos primeiros faraós egípcios vivendo por centenas de anos, alguns até por 700, 800 ou 900 anos. Pense nisso por um momento. Essas não são apenas vidas um pouco mais longas, são tempos de vida que desafiam tudo o que sabemos sobre biologia humana. E essa não é uma história isolada. Se nos voltarmos para a Bíblia, um texto familiar a milhões ao redor do mundo, encontramos um relato semelhante. Matusalém, uma figura do Antigo Testamento, teria vivido por 969 anos. Isso é quase um milênio de vida. Então, em 3 tradições antigas completamente diferentes, suméria, egípcia e hebraica, encontramos a mesma alegação incrível. Os primeiros humanos, ou pelo menos seus líderes, viveram por períodos impossivelmente longos. Isso é apenas uma coincidência, ou há uma verdade mais profunda escondida nesses escritos antigos? Vamos cavar mais fundo nessas histórias, porque há outra camada que torna esse mistério ainda mais intrigante. Em todas essas 3 culturas antigas, há registros não apenas de governantes longevos, mas também de um tempo em que os humanos não estavam sozinhos na Terra. De acordo com seus textos, durante essas eras de longevidades extraordinárias, seres do céu, frequentemente descritos como deuses ou entidades divinas, viviam entre os humanos. Os antigos egípcios falavam de um período que chamavam de primeira vez, uma era dourada em que deuses caminhavam pela terra ao lado dos homens. Seus mitos de criação nos dizem que esses seres divinos,
não se originaram aqui, eles vieram das estrelas, descendo dos céus para compartilhar sua sabedoria. Isso soa familiar? Deveria, porque os sumérios contaram uma história surpreendentemente semelhante. Eles falavam dos Anunnaki, senhores divinos da luz, que chegaram à Terra no topo de um lugar chamado Monte Kursok. Esses seres, segundo a tradição suméria, eram poderosos, de outro mundo, e desempenharam um papel-chave na formação da civilização humana primitiva. E então temos os vigilantes, figuras do Antigo Testamento, frequentemente descritos como anjos caídos. Esses seres, 200 em número, vieram à Terra sob a liderança de um indivíduo chamado Sam J. Ziz. Dizia-se que eles brilhavam com um esplendor tão brilhante quanto o Sol, sua presença marcada por uma aura translúcida que os distinguia dos humanos comuns. No entanto, apesar de sua aparência divina, eles tinham desejos muito humanos. Eles sentiam fome, comiam, buscavam afeto e até mesmo cobiçavam. Esses vigilantes, assim como os Anunnaki e os deuses egípcios, misturavam-se com os humanos, confundindo a linha entre o mortal e o divino. Muitas culturas antigas descreveram tais seres como imortais, mas seus comportamentos e emoções eram surpreendentemente familiares aos nossos. Será que esses chamados deuses ou anjos não eram sobrenaturais, mas sim visitantes de outro mundo? Alguns pesquisadores, incluindo aqueles que estudam a teoria dos astronautas antigos, acreditam que é exatamente isso. Eles propõem que os vigilantes, os Anunnaki e outros seres divinos, eram na verdade extraterrestres, seres de além do nosso planeta que vieram à Terra há milhares de anos. Essa ideia não se limita a apenas uma ou duas culturas. Se olharmos ao redor do mundo, vemos o mesmo tema repetido várias vezes. Vamos considerar a possibilidade de que esses visitantes antigos tiveram um impacto direto na vida humana, talvez até na nossa própria biologia. Teóricos dos astronautas antigos apontam para uma passagem famosa na Bíblia que pode conter uma pista crítica. Em muitas traduções em inglês do livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 27, diz que Deus criou o homem à sua própria imagem. Mas aqui é onde as coisas ficam interessantes. Se voltarmos ao texto hebraico original, a palavra não é sua imagem, mas nossa imagem. Isso mesmo, Deus, ou melhor, os seres referidos como Deus, diz: façamos o homem à nossa imagem. Quem são os outros sendo referenciados aqui? Em hebraico, a palavra para Deus é Elohim, e aqui está o ponto crucial, é um termo plural. Não se refere a uma única divindade, mas a múltiplos seres. Quando você lê o texto original, uma imagem diferente emerge. Essa ideia se alinha com a teoria dos astronautas antigos, que propõe que visitantes extraterrestres podem ter alterado o DNA humano, essencialmente nos atualizando para sermos o que somos hoje. Pense nisso. Se seres de outro mundo tinham tecnologia avançada ou conhecimento muito além do nosso, não poderiam eles ter influenciado nosso desenvolvimento? Será que eles poderiam ter nos dado maior inteligência, ou talvez até estendido nossas vidas de maneiras que não entendemos completamente hoje? Se isso for verdade, pode explicar por que os primeiros registros de governantes humanos descrevem vidas de centenas ou milhares de anos. Talvez esses reis e faraós longevos não fossem inteiramente humanos como os conhecemos. Talvez eles carregassem um traço de algo de outro mundo em seu sangue, um presente, ou talvez um experimento desses visitantes celestiais. Agora, vamos pausar por um momento e pensar sobre o que isso pode significar. Será que os segredos para suas longas vidas, ou até mesmo a imortalidade, estão escondidos nos textos e artefatos que desenterramos?
A lista de reis sumérios, com seus registros de reinados durando dezenas de milhares de anos, pode não ser apenas um mito, ou um exagero. O mesmo vale para a lista de reis de Turim no Egito, e os relatos bíblicos de figuras como Matusalém. Essas histórias, espalhadas por diferentes culturas e continentes, podem ser peças do mesmo quebra-cabeça. Um quebra-cabeça que sugere que nossas origens são muito mais complexas do que jamais imaginamos. Enquanto estamos no Museu Ashmolean, olhando para aquela antiga placa de argila, ou enquanto ponderamos sobre os registros fragmentados de uma tumba em Luxor, não podemos deixar de nos perguntar: e se essas histórias forem verdadeiras? E se seres das estrelas uma vez caminharam entre nós, moldando nosso destino de maneiras que estamos apenas começando a entender? E se eles fizeram isso, será que o segredo de suas longas vidas, ou até mesmo da imortalidade, ainda está lá fora, esperando para ser redescoberto? Essas perguntas não têm respostas fáceis, mas nos empurram a olhar para o nosso passado com novos olhos. Elas nos desafiam a considerar que a história da humanidade pode estar entrelaçada com visitantes de além do nosso mundo, seres que deixaram sua marca na nossa história, nossos mitos e talvez até nosso próprio DNA. Então, ao encerrarmos essa jornada pelo tempo, vamos continuar fazendo perguntas. Vamos continuar explorando os mistérios de textos antigos, como a lista de reis sumérios, a lista de reis de Turim e as histórias da Bíblia. Porque escondido dentro desses registros, pode estar a chave para entender não apenas de onde viemos, mas quem realmente somos. Seriam os reis e faraós longevos de outrora apenas lendas, ou seriam evidências de uma conexão com algo maior, algo extraterrestre? As respostas podem estar mais próximas do que pensamos, gravadas na argila e na pedra do nosso passado, esperando que descubramos a verdade.